Oi, oi, minha gente. Bom, nesse vídeo eu venho falar de uma questão que é delicada, que muitas vezes a gente percebe alguns amigos, pessoas próximas, parentes, né, e pessoas próximas mesmo, pode ser nas relações de trabalho, nas relações de amizade, colegas, amigos, em diversas situações, ou às vezes pessoas em público falando um português que dói aos ouvidos. Então, primeiro eu já queria chamar a atenção para uma questão que nós, enquanto falantes da língua portuguesa e também de qualquer língua, devemos ficar atento que a fala não é igual à escrita. Então, quando você vai escrever, a depender de onde você está escrevendo, é mais fácil você seguir a norma culta. Mas a fala, né, já é muito mais complicado você conseguir seguir a norma culta em relação à fala. Por quê? O que acontece na fala? No momento em que você fala, que você se expressa, é o mesmo momento em que você está elaborando o conteúdo. Então você fala e elabora o conteúdo. Então durante a fala você tem muitas preocupações. Fazer com que o conteúdo seja bem compreendido, se preocupar com entonação, se preocupar com postura, se preocupar com vários outros aspectos que na escrita você não precisa se preocupar. Além disso, na escrita você tem o tempo de revisar o texto, de reescrever, de apagar, de tirar aquilo que você não acha que soou bem, enquanto na fala não, disse e já era, né? Então, nesse caso aí, não tem o que corrigir na fala. O que foi dito, não tem como voltar atrás. E aí o que acontece? Não tem como uma pessoa, ao mesmo tempo que se preocupa com conteúdo, com outros aspectos retóricos, vamos pensar em alguém que fala em público, ao mesmo tempo está se preocupando com a fala e com a escrita, né? Ou com a norma, desculpa, escrita não, com a norma. Então, se preocupar com a fala e com a norma ao mesmo tempo é muito difícil. A pessoa só consegue fazer isso se falar como um robô, né? Então, falar como um robô não é nada agradável e também vai parecer muito estranho para quem está ouvindo. Então, não tem como seguir a norma culta na fala. A fala é outra modalidade de língua em que também existe padrões mais ou menos culto, mas em que é muito difícil seguir um padrão culto. Senão você fala como robô ou como um jornalista que está lendo na tela aquilo que ele deve dizer. Então, como corrigir uma pessoa que fala? Na verdade, a necessidade de corrigir a fala de alguém vem quando você percebe que os erros são gritantes. Nesse caso, realmente, pode ser necessário corrigir. Quando a gente escuta coisas como problema, dificuldade, que você seja feliz, se eu querer, se você fazer, dentre outras coisas que eu não estou lembrando agora, mas que a gente sempre escuta as pessoas falarem e que a gente percebe que talvez, ou seja, costume, né? Ela cresceu ouvindo as pessoas ao seu redor falarem daquele jeito. Às vezes ninguém alertou para ela que se fala de outro jeito, ninguém ensinou aquela pessoa a falar desse jeito. Então, talvez se você não corrigir, ela nunca vai ter a oportunidade de aprender. Só que essa correção a gente precisaria pensar em algumas etiquetas para se corrigir uma pessoa que de repente você percebeu cometendo esse deslize que seja gritante ao ouvido. Nesse caso, primeiro, você precisa sempre considerar que a correção não deve ser feita em público. Então, se no momento que a pessoa fala, você corrige essa pessoa, então essa correção vai ser constrangedora. Na verdade, toda correção é constrangedora. Corrigir a fala de alguém é como você corrigir uma roupa, é como você corrigir o cabelo, é como você falar que a pessoa está gorda. Então, isso não vai ser agradável para ninguém, né? Mas algumas pessoas podem receber melhor ou não essa correção. Então, o ideal é que essa correção nunca seja feita em público, uma vez que qualquer correção feita em público constrange. E nós queremos ajudar as pessoas e não constranger as pessoas. Então, ela precisa ser feita de maneira privada, né? No momento em que não estejam pessoas perto, então o ideal é que seja assim. E também é preciso considerar se a pessoa tem abertura e interesse em aprender mais. Na verdade, qualquer falante deveria ter, né? Eu acho que a maioria dos falantes tem essa preocupação em conseguir se expressar melhor e mais bonito através da língua portuguesa, mas alguns não aceitam a correção. Então, quando é um caso de uma pessoa que não aceita, não vale a pena você se preocupar com isso, uma vez que a própria pessoa está fechada para correção, não se abre para correção.
Mas uma vez que você percebeu que a pessoa tem abertura, que gosta de conhecer mais, que tem essa preocupação de falar melhor, mais bonito, mais bonitinho, então com certeza essa pessoa, se você fizer do jeito correto, ou seja, sem constrangê-la, né, com certeza essa pessoa vai ficar muito grato de você ajudá-la a dizer as coisas de uma maneira melhor, né? Em relação à escrita, outro dia nós vamos falar sobre isso, mas hoje nós estamos nesse vídeo falando da fala, porque na fala é muito difícil você conseguir seguir a norma padrão, não é? Na escrita já é outro caso, mas na fala você não tem tempo de apagar aquilo que você disse, de corrigir, de verificar se as coisas estão no lugar correto, como na escrita você tem a oportunidade de fazer. Então, não dá para fazer revisão de fala, não dá. Então, nesse caso aí, a correção linguística da fala, nós temos que pensar outros critérios diferentes da escrita. Mas esse vídeo é justamente para esses casos em que o erro, né, grita aos olhos, fica feio ouvir a pessoa falar daquele jeito. Então, nesse caso, se for seu amigo, se for uma pessoa próxima, um colega de trabalho, talvez valha a pena, né, você corrigir. Então, fica aí a dica, vamos pensar essas duas etiquetas, nunca fazer uma correção em público e perceber também se a pessoa está aberta à correção, está aberta à ajuda que você pode dar. E caso, né, você não tenha coragem de chegar para essa pessoa e dizer o que está errado e tal, vá compartilhando as nossas dicas aqui, compartilhe os vídeos, compartilhe você que participa da lista de transmissão, eu vou colocar também aqui o link para quem quiser participar da lista de transmissão de dicas de português. Me adiciona lá, pede, professora, quero receber suas dicas de português, eu vou colocar o número aqui embaixo. Então, caso você tenha dificuldade em chegar para essa pessoa e dizer que ela tem, né, tá errado você dizer assim, o que você pode fazer? Pega as dicas que eu estou mandando aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, vou colocar os links aqui da página do Facebook, da lista de transmissão no WhatsApp e manda o post para ela. Então, ou coloca no grupo em que essa pessoa tá, como que não quer nada, ou às vezes manda a postagem por acidente para essa pessoa. Então, você acaba ajudando de uma maneira sutil sem precisar chegar diretamente a ela. Muitas vezes eu já fiz isso, né, sem precisar chegar diretamente para a pessoa, a gente manda aí um post, um recadinho, e aí a gente ajuda essa pessoa sem precisar constranger em público e às vezes, né, sem necessitar chegar junto de maneira privada, talvez, né? Então, 3 dicas, ou manda as dicas, ou você nunca corrige em público, e sempre chegar de maneira privada para fazer as correções. Então, essa é a dica de hoje e até a próxima dica.